Fique em silêncio o máximo que puder. E, quando falar, que suas palavras sejam melhores que o silêncio. Epicteto. Você já reparou que os homens e mulheres mais respeitados em qualquer ambiente e quase nunca são os que falam mais? O estoico não precisa se impor se ele se torna impossível de ser ignorado. Vivemos em uma era de vozes altas, opiniões rápidas, egos inflados. Mas os que realmente dominam o jogo da vida e são os que aprenderam a ficar em silêncio. Neste vídeo, você vai descobrir como os estoicos conquistam respeito, influência e poder sem dizer uma única palavra. E se você assistir até o final, vai aprender a transformar o silêncio em uma das suas maiores armas. Curta, compartilhe com alguém que precisa de mais autocontrole, se inscreva. Agora respire fundo e entre no silêncio com os estoicos. Na Roma antiga, havia uma qualidade que todos reconheciam em um verdadeiro sábio: dele não se apressava para falar. Ele ouvia. Observava. E apenas quando tinha algo inevitavelmente valioso a dizer, falava. Porque o silêncio não era vazio. Era presença. Era força. Era domínio completo das emoções. Marco Aurélio, imperador de Roma e autor de Meditações, muitas vezes anotava seus pensamentos apenas para si, nunca para os outros. Ele escreveu: a melhor vingança é não se tornar como seu inimigo. Mas o que isso quer dizer, na prática? Quer dizer que o homem forte não precisa se justificar. Ele não precisa vencer debates. Ele já venceu a si mesmo, se por isso, seu silêncio fala alto. Filosofia por trás. O estoico busca a ataraxia, suma paz interior inabalável. Quem está em paz não precisa disputar atenção. E o silêncio se torna o retrato vivo dessa conquista. Exemplo moderno. Em um campo de batalha psicológico como uma sala de reunião tensa, o executivo que mantém o silêncio. Enquanto os outros se atropelam para parecerem inteligentes. É sempre o que mais se destaca. E, muitas vezes, é o único que as pessoas lembram depois. Ele não correu para mostrar força. Ele foi a força. Ação prática. Na próxima vez que você estiver prestes a falar apenas para preencher o vazio, pare. Respire. Deixe o silêncio fazer o trabalho. Porque o verdadeiro respeito vem não de dizer muito, mas de não precisar dizer nada. Em qualquer sala, existe uma hierarquia invisível. Nem sempre é quem fala mais alto que lidera. Às vezes, é exatamente o contrário. A presença de alguém verdadeiramente centrado impõe respeito sem pedir. Sem levantar a voz. Sem fazer esforço. Apenas sendo. Os estoicos compreendiam que a verdadeira autoridade não está nas palavras, mas na coerência entre o que se é e o que se transmite. Eles cultivavam uma espécie de magnetismo silencioso, algo que vem de dentro e que ninguém pode copiar. Epicteto dizia: se você quer ser invencível, não entre em competições onde não tem controle. Essa é a essência da autoridade estoica. Ela não compete. Ela é. Filosofia por trás. A presença nasce da integridade. E integridade é aquilo que permanece, mesmo quando ninguém está vendo. Quanto mais você está alinhado com seus valores, menos precisa provar qualquer coisa a alguém. E isso, paradoxalmente, é o que mais impressiona. A autoridade silenciosa não é uma técnica. É um reflexo do autocontrole interno. Exemplo histórico. Conta-se que, ao entrar em um campo de batalha, Cato, o jovem, senador romano e símbolo do estoicismo, não precisava ordenar silêncio. Sua simples presença fazia os soldados se calarem. Não era medo. Era respeito. Respeito por alguém que personificava aquilo que todos desejavam ser: firme, ético, inabalável. Exemplo moderno. Em ambientes corporativos, aquele líder que escuta mais do que fala, que não se apressa para reagir, transmite um senso de estabilidade. E estabilidade, hoje, é uma das maiores moedas de liderança. Todos se aproximam instintivamente de quem transmite calma em meio ao caos. Ação prática. Observe sua postura antes de suas palavras.
Entre em um ambiente, antes de dizer qualquer coisa, alinhe sua respiração, sua intenção e sua energia. Perceba como o silêncio bem sustentado impõe mais do que discursos longos. Você não precisa competir com o barulho. Você precisa representar o que falta nele em presença real. A maioria das pessoas vive como pólvora seca, qualquer faísca e elas explodem. Reagem a tudo. Opinam sobre tudo. Se ofendem por qualquer coisa. Mas o estoico entende uma verdade incômoda, e quem reage, obedece. Epicteto nos alerta, e não são as coisas que nos perturbam, mas nossa opinião sobre elas. Quando você reage, você entrega a sua mente ao outro. Quando você domina, você escolhe sua resposta, ou opta pelo silêncio. Filosofia por trás. O estoicismo é a arte de criar espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço, está o seu poder. E o silêncio pode ser a forma mais poderosa de resistência. Não responder ao ataque. Não participar do jogo do outro. Porque responder, às vezes, é validar o que não merece nem atenção. Exemplo histórico. Quando Marco Aurélio era provocado por senadores ambiciosos, ele raramente respondia. Sabia que a grandeza não se rebaixa. Ele compreendia que uma reação impensada poderia colocá-lo no mesmo nível de seus detratores. Então ele calava. E seguia governando-os com dignidade. Exemplo moderno. Nas redes sociais, todos estão disputando quem tem a melhor resposta. Mas quem silencia diante do insulto, mostra que está em outro patamar. O silêncio, nesses casos, não é passividade. É domínio. Ação prática. Na próxima provocação, experimente não responder. Apenas observe o impulso, se o deixe passar. Anote. Reflita. Mas não entregue seu poder tão barato. Lembre-se, reagir é ser marionete. Dominar é ser senhor de si. Silêncio não é ausência. Às vezes, é a presença mais marcante de todas. Há momentos em que o estoico se cala, não por covardia, mas por estratégia. Não por falta de palavras, mas por entender que o que não é dito pode ter mais peso do que qualquer argumento. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, alertava que as palavras são como sementes e não se pode desperdiçá-las em solo infértil. Calar-se, portanto, pode ser um ato de sabedoria, se até de compaixão. Filosofia por trás. O silêncio não é só defesa. Ele pode ser também comunicação refinada. Ele pode ensinar, corrigir e influenciar mais do que longos discursos. O silêncio de alguém que poderia falar, mas escolhe não falar, é profundamente respeitado. Quando você cala com intenção, transforma o ambiente. Você cria espaço para o outro se ouvir. E para que o essencial finalmente possa ser percebido. Exemplo histórico. Durante uma reunião decisiva do Senado romano, Cícero esperava que Cato o jovem reagisse a uma proposta corrupta. Mas Cato ficou em silêncio. Não concordando. Não aceitando. Apenas se retirando. Sua recusa muda não apenas aquela votação, mas o tom moral de toda a sessão. Exemplo moderno. Num conflito conjugal ou familiar, muitas vezes, o silêncio é o que mais ensina. Não o silêncio frio e punitivo, mas o silêncio de quem já refletiu, já compreendeu, se sabe que, naquele momento, as palavras não ajudarão. Esse silêncio comunica maturidade, respeito e autocontenção. Ação prática. Pratique o silêncio como resposta intencional. Diante de uma crítica, de um erro alheio, de uma injustiça aparente. Antes de falar, pergunte: isso realmente precisa ser dito agora? Ou o silêncio pode falar por mim? O estoico cala e o mundo escuta. Em tempos de barulho, quem lidera em silêncio se torna inesquecível. Não é a voz mais alta que move multidões, mas sim a conduta mais firme, a postura mais coerente, a calma em meio ao caos. Os estoicos sabiam disso. E por isso eram respeitados, mesmo em silêncio. Marco Aurélio, no auge do Império Romano, não era conhecido por grandes discursos inflamados. Era admirado por sua capacidade de ouvir, ponderar, decidir com sobriedade.
Sua liderança era silenciosa e, por isso, profundamente confiável. Filosofia por trás. O estoico não lidera pela imposição, mas pela inspiração. Ele não precisa convencer com palavras, porque já convenceu com ações. E quando fala, suas palavras têm peso justamente porque são raras. A liderança estoica é invisível, porque vem de dentro. Ela não busca seguidores. Atrai os que reconhecem integridade. Exemplo histórico. Durante a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill enfrentava uma Inglaterra dilacerada por bombardeios. Mas em privado, seu silêncio, sua presença sólida, sua postura serena inspiravam confiança inabalável. Ele falava o necessário. Mas sua liderança estava no olhar, na firmeza do gesto, na economia da palavra. E isso uniu uma nação. Exemplo moderno. Em empresas, é comum confundir autoridade com falação. Mas os CEOs mais admirados geralmente são os que falam menos e fazem mais. Eles não dizem ou confiem em mim. Eles agem de forma que ninguém precise duvidar. Ação prática. Se você quer liderar na sua casa, no seu trabalho ou no seu círculo social, comece pelo silêncio. Observe mais. Reflita mais. Fale apenas quando suas palavras forem necessárias, verdadeiras e úteis. E, acima de tudo, seja o exemplo que cala todas as dúvidas. O respeito que vem do silêncio é mais duradouro do que qualquer aplauso provocado por palavras. O silêncio mais poderoso não é o que se faz com a boca, mas o que se conquista na mente. Um estoico pode estar em meio ao barulho do mundo, caos, opiniões, julgamentos, e ainda assim habitar um lugar de profunda quietude interior. Esse é o verdadeiro poder. Invisível. Inabalável. Epicteto dizia que nenhum homem é livre, se não for senhor de si mesmo. E ser senhor de si é conseguir calar os próprios impulsos, desejos e ansiedades. É não ser arrastado por cada pensamento. É ouvir a própria mente e saber quando ela está mentindo. Filosofia por trás. Silenciar por dentro é um processo contínuo. É limpar o ruído mental que impede você de agir com clareza. É sair do automático e entrar no comando. O estoicismo oferece práticas para isso: a escrita, a meditação matinal, a revisão noturna, o desapego das distrações. A mente barulhenta busca validação. A mente silenciosa não precisa provar mais nada. Exemplo histórico. Marco Aurélio escrevia diariamente, não para os outros, mas para si mesmo. Ele registrava suas batalhas internas, seus medos, suas dúvidas. E ao escrever, encontrava silêncio. Não o silêncio da negação, mas o da compreensão. Exemplo moderno. Vivemos num tempo onde a mente é constantemente invadida de notificações, notícias, comparações. Silenciar por dentro hoje é um ato de rebelião. É escolher não reagir, não consumir, não se distrair. É viver com profundidade, enquanto todos correm na superfície. Ação prática. Escolha um momento do seu dia para o silêncio completo. 5 minutos, sem música, sem tela, sem fala. Apenas você e seus pensamentos. Observe-os. Deixe-os passar. Você começará a perceber que a verdadeira força não está no controle do mundo, mas no domínio sobre o próprio mundo interno. Silenciar por dentro é um trabalho diário. Mas quem aprende a fazer isso, torna-se impossível de ser perturbado por fora.